o governador do estado, Carlos Moisés, está com a gente ao vivo, direto da Casa da Agronômica, para responder algumas questões e falar um pouco do enfrentamento que nós estamos tendo aqui no estado de Santa Catarina. Governador, antes de mais nada, obrigado por estar conosco, bem-vindo ao Balanço Geral. Eu sei que o senhor há pouco teve uma reunião importantíssima com governadores de outros estados e é visível a importância da integração da nossa federação. O que foi discutido nessa reunião e o que o senhor traz de boas novas em relação a esse encontro digital? Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Polito, pela oportunidade também de comunicar o povo de Santa Catarina. Nós reunimos os 7 governadores do Sul e Sudeste, dos estados aqui do Sul e Sudeste, e definimos algumas pautas, que elas não são novas, são pautas que já vêm aí relacionadas ao Pacto Federativo, inclusive, mas que nós precisamos de uma ação imediata do governo central, porque nós entendemos que é o governo da União, que é o governo federal, que tem condições de socorrer nessa pandemia estados e municípios. É ele que emite títulos no mercado internacional, é ele que emite moeda, é ele que tem riquezas, inclusive, que ele pode fazer a gestão dessa crise, socorrendo financeiramente, e nós temos o pleito para o presidente da República de imediato compensar as perdas com os tributos estaduais e municipais, compensar não só o fundo de participação dos estados e municípios, mas também royalties, enfim, todas as ações do Estado que estão aí mostrando que nós vamos perder receita. Para combater essa pandemia, nós precisamos manter o Estado arrecadando, pagando seus servidores, enfim, mantendo a saúde funcionando, a segurança funcionando muito bem. Então, nós elencamos 8 itens nessa carta, que eu destacaria aí a suspensão de pagamento de dívidas com a União, que o governo também assumisse dívidas com organismos internacionais, o governo central, o governo federal, e também que ele fizesse a recomposição imediata dessas perdas que nós estamos sinalizando que vamos ter. Entre outros pedidos importantes, que, na verdade, por que o governo central? Hoje, o nosso pacto federativo, ele mostra que 68% de todos os recursos arrecadados no Brasil ficam com o governo central. E agora, quem responde à pandemia são exatamente os governos municipais e os governos estaduais. Então, mostra muito mais claramente que nós precisamos inverter isso e nós temos pressa, nós precisamos de ações imediatas do governo central. Vimos uma diluição significativa de cerca de 2,6% do PIB. É muito dinheiro, nunca se viu uma movimentação tão rápida na história brasileira. Pensando nos setores agora, governador, vimos algumas flexibilizações. A pergunta é, quais serão os próximos setores? Já há uma estratégia em relação a isso? Isso está sendo construído com todas as federações que representam todos os segmentos em Santa Catarina, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e todos os setores do governo, fazenda, administração, segurança, todos eles trabalhando em conjunto, desenvolvimento econômico, para que a gente possa, além de socorrer os nossos empresários aqui com alguns recursos locais que nós estamos disponibilizando via BRDE, via Badesc, financiamento, linhas de crédito, nós precisamos também que o governo central, repito, faça a sua parte, ajude esses empresários para que mantenham o emprego, mantenham a atividade econômica, e nós já verificamos uma baixa na atividade econômica do Estado, que vai impactar, já impactou este mês, e vai impactar severamente no próximo mês, inviabilizando o modelo econômico de Santa Catarina. Portanto, é fundamental que os setores venham agora conversar com o governo, e a seleção está sendo feita exatamente através da representatividade de cada um. A gente selecionou ali o que volta a funcionar, quando volta a funcionar, e o mais importante de todos, como volta a funcionar, de que forma segura o convívio responsável e seguro com o vírus, com o Covid-19, pode conviver com a questão econômica, que também tem que ser levada em consideração. Então, isso está sendo construído, como foi recentemente agora o modelo da construção civil. Nós entendemos que o risco é mínimo, desde que nós não tenhamos transportes coletivos aí urbanos, enfim, intermunicipais, estaduais, funcionando aleatoriamente, transportando adequadamente os trabalhadores, mensurando, afastando o grupo de riscos. Então, essas normas que são colocadas pela Autoridade Sanitária de Santa Catarina, pela Secretaria de Saúde, que fazem a diferença no convívio seguro e responsável com o vírus. Essa é a ideia. Senador, nós temos hoje 13,2% de municípios diretamente infectados, são 39. Os outros 256 não têm um único caso. Estamos acompanhando uma movimentação importante da Assembleia Legislativa e também dos municípios que estão unidos, num pedido para que o senhor e o governo do Estado concedam maior liberdade a essas cidades. Existe essa perspectiva? O que se está tratando com municípios
em relação à flexibilização dessas cidades que não tem nenhum único caso? Hoje, o entendimento do governo é que há casos subnotificados, digamos assim, em todos os municípios catarinenses. Nós não temos como saber se as pessoas, né, efetivamente tiveram ou não tiveram contágio com o vírus. Então, a gente compreende que o caso é generalizado, esse é o entendimento do governo, da autoridade sanitária, e assim trataremos todo o Estado. Como o Estado tem que funcionar, assim como a federação também deveria estar funcionando de forma isonômica, com normas gerais. Nós estabelecemos normas aqui, os prefeitos podem ser mais restritivos do que as normas do Estado, mas não liberarem além do que as normas do Estado liberam. Por isso, trouxemos a FECAM, que não citei aqui, a federação, que representa também as 21 associações de municípios de Santa Catarina, para essa conversa com o grupo econômico, para que a gente possa liberar por setores, por ramo de atividade e de forma segura. O que, quando e como, principalmente como. Se nós liberarmos por região, é uma falsa ideia de que nós não tenhamos caso. E não conseguindo monitorar, nós podemos agravar a crise em uma determinada região e depois vamos pagar um preço altíssimo com a estrutura colapsada de saúde naquela região. Há países que temos visto a experiência, algumas mais trágicas, outras menos, mas que reduziram na carne os valores dos servidores. Já há uma pontuação em relação a isso no Distrito Federal, que vem lá do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, de uma possibilidade de corte de 20% nas folhas de pagamento. Nós cogitamos iniciar esse processo por aqui, em que Santa Catarina teria a possibilidade de, mais uma vez, dar o exemplo em relação aos outros estados do Brasil, ou não? Veja, as projeções que nós temos de movimento econômico em Santa Catarina já mostram que nós teremos uma queda de arrecadação da ordem de 25%. Isso já inviabiliza repasse da forma como a gente faz aos poderes, repasse aos servidores. Isso já inviabiliza toda uma sistemática, uma métrica que é utilizada e necessariamente ela vai ter que ser revista não por força de lei, nem por força da vontade de governo, de poder, mas sim pela realidade fática. Não haverá dinheiro para cobrir todas as despesas. Por isso, esta carta dos governadores, mais uma vez endereçada ao presidente da República, pedindo imediata intervenção do governo federal para minimizar as perdas, que nós sabemos não vai depender nem da vontade, mas vai depender de uma situação fática. Não teremos recursos para honrar com todos os compromissos da forma como eles são honrados atualmente. Já com essa perspectiva, né, de um déficit mínimo de 25%, isso só por enquanto. Como é que fica aquele pedido dos nossos deputados de prorrogar por 3 meses? O senhor vai acatar? O diálogo foi estreitado em relação a isso? Digo em relação às empresas, porque também o cálculo é matemático. Tira o dinheiro de um lugar, mas vai ter que tirar de outro também. Não tem como, né? O cobertor é curto, não dá para cobrir tudo, não é isso, governador? Exatamente. Além disso, o projeto, ele, no nosso entendimento, ele não tem rigor técnico, não tem um critério técnico para selecionar, de fato, os setores que estão paralisados, daqueles que vão retomar a atividade gradualmente. Enfim, a indústria está operando desde o começo dessa crise, não foi impedida de operar, mesmo com restrições ao uso de EPIs, espaçamento, pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, idosos, segregação, transporte com 50% de capacidade, foram critérios utilizados, mas desde o começo, por exemplo. Então, nós não podemos ter um projeto de lei que não distingue os diferentes, não distingue os desiguais. Por isso, o governo deve vetar e voltar a conversar, apesar da boa vontade, mas a gente entende que isso tem que ser combinado com a Secretaria da Fazenda, sob pena de nós abrirmos mão de uma receita no momento especial em que o Estado mais vai precisar para cuidar da saúde do catarinense, para proteger o catarinense, através dos servidores da saúde, que estão desempenhando um excelente papel, através da segurança, todos que trabalham mesmo em casa, aqueles que estão fazendo suporte, né, trabalho de casa, à distância. Nós precisamos manter o Estado funcionando. Por isso, esse movimento tem que ser um movimento muito responsável. O processo legislativo tem que ser um processo responsável. Nós vimos aquela ingestão de cerca de 8 bilhões nos fundos de participação de estados e municípios. Quanto exatamente veio para Santa Catarina? O valor não está claro ainda. Quanto veio para a gente e como esse dinheiro está sendo aplicado? Eu cortou a primeira parte da sua pergunta, Polito. Quanto de dinheiro exatamente veio para Santa Catarina e onde ele está sendo aplicado do governo federal?
do governo federal. Nós temos o primeiro repasse, inclusive houve uma polêmica, enfim, nós não temos recebido, por exemplo, ventiladores, não temos recebido EPIs, temos recebido em quantidades menores, aquém da necessidade. Por isso que a gente tem dito que os recursos materiais, e não espécie, dinheiro, não têm chegado na quantidade em que deveriam, alguns deles ainda não chegaram conforme o prometido. Por outro lado, o recurso financeiro foi descentralizado 14 milhões. No primeiro momento, esse já foi disponibilizado para o governo do Estado. Até foi discutido com os municípios, o Estado se comprometeu em repassar aos municípios, os municípios decidiram aguardar o segundo repasse do governo federal, com mais 20 milhões, para colocar, então, esse dinheiro no caixa dos municípios. Resolveram aguardar. Isso foi negociado com a Fazenda e com a própria Saúde, e assim será feito. Nós recebemos também, estamos recebendo repasse dos poderes, até 58 milhões de reais, que já estão sendo investidos. Nós temos uma planilha com saldo, inclusive, em caixa de cada repasse desses dos poderes, que vai ser devolvida depois aos poderes para que saibam aonde foi investido o dinheiro que foi arrecadado aqui entre os poderes de Santa Catarina, de sorte que nós precisamos, além de voltar a arrecadar, além de voltar a fazer a máquina funcionar e bem utilizar esses recursos dos poderes e do governo federal, também estamos abertos aí à participação da classe empresarial, que já tem se demonstrado interessada em unir esforços com o governo do Estado para montar hospitais de campanha, para aquisição de ventiladores, de respiradores, de EPIs para servidores. A linha de montagem de algumas empresas já estão transmutando para produzir produtos que atendam essa demanda, que colapsou não só os fornecedores em todo o mundo, mas também colapsou por onde ela chegou todos os sistemas de saúde públicos e privados no mundo. Não há um que tenha resistido. Nem os Estados Unidos, como a gente está vendo, já estão reconhecendo que terão muitos mortos, no melhor cenário de 100 a 200 mil, no pior cenário, 2 milhões e 200 americanos morrerão, ou as pessoas que vivem na América morrerão por conta do Covid-19. Então, nós estamos percebendo que essa não é uma tragédia, um desastre qualquer, desses que a gente controla a sua ação, desses que a gente tem, por exemplo, cota de inundação, sabe o quanto vai inundar, sabe para onde as pessoas vão. Pois não. Aproveitando a deixa que o senhor deu, então, duas perguntinhas que eu vou uni-las. Então, se cogita montar hospitais de campanha em Santa Catarina? A segunda pergunta é, os 16 mil testes já confirmados pelo Ministério da Saúde, os testes rápidos, chegam quando e onde serão aplicados? São as perguntas. Nós receberemos até o final dessa semana mais 4.800 testes. Já chegaram 260 e poucos testes agora, e chegam até o final da próxima semana, a promessa é essa, mais 4.800. Depois eles vão chegando, obviamente que eles não vão atender exclusivamente Santa Catarina. Nós precisaríamos de milhares de testes, milhões de testes aqui, na verdade. Estão chegando respondendo a sua pergunta, nessa evolução, porque não atendem um estado só. E em relação a hospitais de campanha, eu ontem à noite estive numa excelente reunião com um grupo que também presta esse tipo de serviço, e é na modalidade all-inclusive, ou seja, que você tem tudo, RH, equipamentos, enfim, a lona, né, o hospital, a estrutura física do hospital, para montar no lugar indicado pelo governo, e custos variados, aí de 7 milhões a 10 milhões por mês, sendo que a modalidade que a gente discutiu ontem é de que os equipamentos que são permanentes, eles seriam adquiridos nesse investimento, eles passam a fazer parte do patrimônio do Estado. Por isso, a ideia de, se fizermos hospitais de campanha, fazerem próximos ou dentro de estruturas, obviamente, já estruturadas, com RH e aí os equipamentos dentro de um hospital pronto já, que falta inaugurar, e o que não couber nesse modelo, fazer próximo para aproveitar geradores, para aproveitar incineradores, né, onde a gente lida com lixo hospitalar, toda a infraestrutura, oxigênio, gás, etc., para que a gente consiga utilizar já em comum acordo com o hospital de campanha, até porque normalmente eles são em locais acessíveis, tem toda a tramitação de acessibilidade, e aí a gente casa os dois interesses, fazendo uma boa versação do dinheiro público, ou seja, a gente paga por mês, quando recolher o hospital de campanha, que não é nosso, os equipamentos ficam. Governador, nós estamos ao vivo para toda Santa Catarina, outros colegas têm acompanhado no norte, no oeste, no sul do estado, no vale do Itajaí, todo mundo junto, tentando encontrar respostas e soluções, e evidentemente confiando no trabalho mais que responsável do governo do estado. Agora eu tenho mais uma pergunta, governador. Essa questão da curva, nós temos visto uma movimentação diferente
de outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O caminho que nós estamos percorrendo tem dado certo? Em que momento vocês calculam que nós chegaremos ao pico dessa curva? E como a enfrentaremos e em quanto tempo? Já existe um cálculo de trajetória? Veja, o que nós estamos fazendo é retardar. O pico da curva é quando há uma flexibilização, todos têm um contato, nós atingimos o pico e depois começa a cair pelo sistema de imunização natural que as pessoas vão adquirindo, enfim. Nós fizemos foi retardar para ganhar tempo para preparar a rede pública e privada de saúde para responder, obviamente que não em 100%, como eu falei, porque provavelmente todos os sistemas colapsam, a nossa esperança é conseguir responder à altura de todas as demandas. E com isso a gente está segurando as demandas em Santa Catarina. Naturalmente, em algum momento, essas pessoas vão ter que ter contato com o vírus. E aí o Estado tem que estar preparado. E é um ciclo. A pessoa que entrou em contato, ficou doente, apresentou sintomas e sinais, baixou a UTI do hospital, ou foi para uma enfermaria, depois baixou a UTI, ficou aquele período de UTI, teve sobrevida, voltou para a enfermaria, voltou para o quarto, para o leito, e teve alta. Essa pessoa, ela saiu da lista daqueles que seriam casos graves em que o Estado teria que responder. Então, essa é a ideia do achatamento da curva. Então, para projetar, teríamos que ligar, inclusive, com a questão do pico, com aquilo que foi feito antes. Como nós já estamos aí há praticamente 30 dias, né? Não 30 dias, iniciamos aí 17 de março, o primeiro decreto, foi quando a gente identificou o contágio comunitário e fizemos o correto para o bem da nossa população, decisão dura, difícil de ser tomada, que não era da vontade do governo tomar, mas, ao mesmo tempo, nós já temos aí o reflexo das nossas curvas. A média de infectados detectados era 20%, 21%, 16%, baixou para 7%, agora nós temos 5% na última notificação, e hoje, às 18 horas, eu devo anunciar em que pé estão as notificações de Santa Catarina. E a gente vai controlando, como disse o ministro Mandetta, se flexibiliza uma atividade e controla a curva, porque é paradoxal, mas as pessoas precisarão enfrentar o coronavírus, as pessoas precisarão ter contato com ele. Mas o que nós queremos proteger? A camada mais vulnerável da população. Você que vem chegando com a gente, ao vivo para todo o estado, agora entrevista com o governador Carlos Moisés. E com a gente estão também os apresentadores do Balanço Geral de outras regiões. Está o Rodrigo Vieira em Blumenau, região do Vale do Itajaí, a Sabrina Aguiar lá no norte do estado, na maior cidade, Joinville. Está o Eduardo Prado lá em Chapecó, que é responsável pela região oeste, e também o Caleb Moreno em Itajaí, que cobre o litoral norte e parte também do Vale. Governador, uma pergunta em relação às unidades de terapia intensiva. O senhor projeta e o governo mais 700 e pouco. Passaríamos de 1.500. Elas serão suficientes? Serão utilizadas? Existe uma projeção? Em quanto tempo elas já estarão 100% ativadas? O quanto que nós já ativamos hoje de leitos já nos projeta que os 713 não é um número que se sustenta mais, já estamos em 779 com a atual projeção. Nós temos aí 105 implementados até 31 de março, mais novos 616 leitos de UTI adulto, pediátrico 95 leitos e também 68 novos leitos projetados. Então, com isso a gente vai atingir a um total aí de 779, se a memória não me falha, desses novos leitos. Com isso, a alternativa, isso é leitos que a gente vai instalando nos hospitais, na rede filantrópica, em toda a rede hospitalar, a rede própria do governo também. O hospital de campanha está aí, é uma reserva que nós temos, então, se esses 1.500 não forem suficientes, nós precisamos instalar mais 1.000 através do hospital de campanha, assim o faremos. E por isso, a reunião ontem à noite, projetando, alinhando aquisições. Também conversei ontem à noite com uma das empresas, proprietário, né, o diretor-presidente de uma das empresas aqui de Santa Catarina, que se compromete a começar a produzir ventiladores para as UTIs, que é o que, de fato, nós temos grande dificuldade de adquirir hoje. Hoje, não é nem a questão, falando francamente, é claro que o governo vai passar por uma dificuldade financeira nos próximos meses, mas para esse investimento específico na área da saúde, para fazermos mais 1.000, 2.000 leitos, não é o impeditivo maior, não é o financeiro, é aonde comprar os insumos, aonde comprar EPIs para os profissionais da saúde e também aonde encontrar os ventiladores, enfim, monitores. Por isso, essa importante ação do nosso mercado aqui local de transformar as suas linhas de montagem num equipamento que seja aceito pela comunidade médica, seja avalizado pela Anvisa, certificado, obviamente, para que a gente possa utilizar em humanos dentro das unidades hospitalares.
Governador, muito obrigado pela participação do senhor aqui. O que a gente torce é que as medidas mais coerentes, rápidas, ágeis e positivas sejam tomadas e que juntos a gente possa enfrentar de uma vez por todas essa história desse novo coronavírus. Obrigado. Muito obrigado a você, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui. A imprensa tem esse papel fundamental de bem informar e o governo assume o compromisso de ser transparente com a nossa população. Estamos trabalhando muito. Aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que terão que se movimentar a partir de agora, tomem todos os cuidados sanitários, mas aqueles que podem e as populações vulneráveis, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Obrigado, governador. Bom trabalho.